para mim foi um clique, como há de ser para centenas e milhares de pessoas, onde estamos na nossa atividade normal e de repente cai-nos um diagnóstico destes que a sensação só posso descrever como abrir um alçapão debaixo dos pés. Optei pela Joaquim Chaves Saúde porque é um sítio de referência e onde sentia que poderia ser bem tratada. A medicina só faz sentido se for feita para o doente e com foco e preocupação no doente. E é uma preocupação nossa em termos de recursos humanos, não só com capacidade técnica de poder fazer a diferença, ou seja, ser tão bom quanto os outros, mas também uma componente humana de o doente não é um número, o doente não é um nome, o doente é uma pessoa. Portanto, o cancro é uma massa ou um tumor maligno que resulta de um crescimento anormal das células. Este crescimento anormal das células tem duas formas de acontecer, ou seja, nós normalmente, no dia-a-dia, existe um equilíbrio entre as células a crescerem e as células a morrerem e há múltiplos fatores que fazem com que este equilíbrio deixe de existir. Uns que vão promover o crescimento celular, e portanto há um maior crescimento celular e, portanto, a morte não é suficiente para combater, portanto vai-se acumular estas células e vai haver o tal crescimento anómalo, ou outros fatores que vão fazer com que haja diminuição da morte celular. E havendo a diminuição da morte celular, existe, portanto, um crescimento anómalo ou uma massa que acontece nos tumores que nós consideramos sólidos. Os tumores sólidos são aquilo que normalmente nós conhecemos como os tumores da mama, os tumores do estômago, os tumores da cabeça e pescoço, os tumores da próstata, os tumores do reto, enfim, aquilo que nós normalmente consideramos como os tumores malignos. Mas este fenómeno também acontece com as células do sangue e, neste caso, são aquilo que é conhecido como os tumores líquidos, ou seja, os linfomas ou as leucemias. A radioterapia é uma das formas de tratamento contra o cancro. É um dos 3 grandes pilares do tratamento contra o cancro. Temos a cirurgia, temos a quimioterapia e temos a radioterapia. A radioterapia é a utilização de radiação que fazemos incidir no sítio do cancro, em que, com esta incidência, vamos destruir as células malignas, mas também vamos afetar as células boas em redor do tumor ou que estejam muito próximas do tumor. Como é que a radioterapia distingue as células más das células boas? Não as distingue. Faz o tratamento de forma igual às duas. Mas as células boas têm a capacidade de, todos os dias, fazerem uma verificação das alterações que nós fizemos e corrigi-las, enquanto que as células más, como a preocupação delas é apenas duplicarem-se, replicarem-se, portanto, e aumentarem todos os dias, não fazem esta retificação. E então, os erros que nós induzimos com o tratamento acabam por matá-las, enquanto que as células boas acabam por conseguir corrigir estes erros que nós induzimos. A diferença nos tratamentos que nós usamos no cancro, ou seja, a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia, prende-se com o que nós fazemos e aonde afetamos. A cirurgia é um tratamento local, ou seja, é remover o tumor, ou locorregional, quando se remove também os gânglios que estão à volta do tumor e que são necessários remover. A radioterapia também é um tratamento locorregional, ou seja, nós focamos a radiação ou focamos o nosso tratamento no tumor, nos sítios em que potencialmente poderão haver células más que sejam necessárias tratar ou prevenir que a doença não se possa espalhar para aquelas células na região, enquanto que a quimioterapia percorre o corpo todo. É normalmente o que acontece a queda do cabelo, os vômitos, as náuseas, todos aqueles efeitos secundários que as pessoas associam muito aos tratamentos contra o cancro. A radioterapia não tem esses efeitos, ou não é tão vasta. Tem quando nós utilizamos ou quando nós usamos
no sítio em que nós estamos a focar o nosso tratamento. Normalmente, quando é referenciado para a radioterapia, o primeiro episódio, enfim, o primeiro encontro é a consulta de primeira vez. Portanto, é o encontro entre o doente e o médico, em que é nossa obrigação explicar, primeiro, por que razão é que o tumor dele tem indicação para fazer radioterapia, porque é que nós, equipa multidisciplinar, escolhemos a radioterapia no seu processo ou na estratégia de combate à doença. Depois, explicarmos, portanto, nessa também primeira consulta, o que é a radioterapia, como é que ela funciona e quais são os efeitos secundários que estamos a prever que venham a acontecer de acordo com a localização do tumor e com aquele tipo de tumor que vamos tratar. A duração dos tratamentos, quanto tempo vamos fazer, quanto número de tratamentos vamos fazer, como é que vai ser. E depois disso existe uma segunda fase, ou seja, uma segunda etapa, que é uma consulta com a enfermagem. Durante os tratamentos de radioterapia, o doente deve manter um estilo de vida saudável e ativo. Deve sim beber bastante água ao longo de todo o tratamento, deve ter uma preocupação por hidratar a pele no local que for irradiado e evitar a exposição solar direta. Depois entramos na fase fundamental da radioterapia, que é aquilo que nós chamamos de simulação e o planeamento. O que é a simulação e o planeamento? Não é mais do que a fase em que nós vamos posicionar o doente para fazer o tratamento da radioterapia. E este posicionar, ou esta posição que o doente vai ter que adotar, é uma posição que tem que ser confortável e que tem que ser reprodutível. Ou seja, que nós todos os dias, naquele número de frações que vamos fazer de radioterapia, possamos deitar exatamente da mesma maneira. Porquê? Porque o tratamento da radioterapia é feito ao milímetro. Ou seja, nós queremos tratar o que queremos tratar, mas queremos proteger ao máximo tudo aquilo que não temos que tratar. E para termos a garantia que o doente está exatamente na mesma posição, precisamos da simulação e do posicionamento. Depois de termos garantido que o doente está posicionado de uma forma confortável, está realmente na zona que nós queremos tratar, fazemos um TAC de planeamento. O TAC de planeamento, o que é que vai fazer? Não é mais do que um exame de TAC, mas que em vez de nos dar a informação da doença, que é o que faz no exame de TAC de diagnóstico, dá-nos a informação da anatomia da pessoa, da relação entre o tumor e os tecidos à volta, da relação que existe, tanto entre aquilo que a gente quer tratar e aquilo que a gente quer proteger. E é com esta TAC de planeamento, ou com estas imagens, obviamente num sistema informatizado que faz uma reconstrução tridimensional, que nos dão as armas para depois nós médicos decidirmos qual é a zona que queremos tratar, portanto, qual é o nosso alvo, o que é muito mais importante para nós tratar e com que doses é que queremos tratar, o que é menos importante, mas também é importante tratar com outras doses, mas também o que é importante proteger e o que é imprescindível que não receba radiação ou que receba o mínimo possível da radiação. E com isto resulta naquilo que nós chamamos o planeamento da radioterapia, ou seja, depois temos engenheiros físicos e dosimetristas que nos vão fazer um planeamento e vão nos dizer como é que a junção do número de campos de tratamento, o que é que vai resultar em termos de doses e em termos de eficácia de tratamento, mas também em termos de possíveis efeitos secundários de acordo com as doses e com os órgãos que nós estamos a tratar. E depois o tratamento acaba por ser uma repetição diária de tudo aquilo que foi planeado e tudo aquilo que está programado com o número de vezes de tratamentos que nós decidimos logo de início. O tratamento da radioterapia, se estivermos a falar do tratamento diário de radioterapia, ou seja, o tempo que nós expomos o doente ao tratamento de radioterapia, eu diria que anda na ordem dos 2-3 minutos. No fundo, acaba por ser, hoje em dia nós usamos cada vez mais portanto, o VMAT, ou seja, a radioterapia em volume, em que a máquina dá 360 graus à volta do doente e, portanto, o tempo que demora a fazer esta volta são 3 minutos e qualquer coisa. Se considerarmos o tempo em que o doente entra para o acelerador linear, em que é posicionado, que faz o tratamento, que sai do tratamento e que volta novamente, portanto, ao vestiário, estamos a falar entre 10-15 minutos no máximo. A máquina não é nada claustrofóbico, portanto a pessoa não está... Eu penso que se calhar uma
um exame, uma ressonância, TAC, acaba por ser mais claustrofóbico. A máquina não é nada claustrofóbica, ela apenas movimenta-se à nossa volta, sem chegar demasiado perto. E portanto a pessoa está numa sala ampla e não tem qualquer... não é aflitivo. Poderia dizer que é semelhante a um raio-x. O mesmo que chegar a pessoa despir, fazer um raio-x é um bocadinho mais demorado, porque o raio-x é uma única chapa, vá lá. E aqui é um tratamento, mas muito semelhante a um raio-x, não dói absolutamente nada. Estou tranquila, sei que estão pessoas do lado de lá a vigiar e se for necessário alguma coisa posso sinalizar. Até hoje nunca foi preciso. E é explicado logo do início que tem a câmara que nos estão a vigiar e se for necessário sinalizamos caso necessitemos de ajuda. Portanto, a radioterapia, sendo um tratamento loco-regional, obviamente que tem os efeitos mais exagerados ou mais preponderantes na região que nós estamos a tratar. Contudo, existem efeitos que são, diria, gerais. Por exemplo, depende muito da sensibilidade das pessoas à radiação, mas uma coisa que é comum as pessoas dizerem quando fazem radioterapia é que se sentem ligeiramente mais cansadas do que o normal. Que dormem a sesta, que normalmente não dormiam a sesta, que se sentem com mais dificuldade em fazer a sua atividade física normal do que antes de terem iniciado a radioterapia, mas tem a ver com a sensibilidade que as pessoas têm à radiação. Também é verdade, já tive doentes que saem daqui, vão para o ginásio, já tive doentes que saem daqui e jogam golfe todos os dias. Portanto, eu penso que depende muito de pessoa para pessoa, mas é verdade que aqui existe. Depois, os efeitos mais preponderantes, ou seja, aqueles que estamos à espera que venham a acontecer com mais força, tem muito a ver com o local e a região que nós estamos a tratar. Contudo, é a nossa preocupação na consulta, logo na primeira consulta, prever que tipo de efeitos secundários é que estamos à espera, mais ou menos qual será o período em que eles vão começar e que há solução para todos estes efeitos. E muitas vezes até começamos a medicação antes dos efeitos estarem instalados, justamente para diminuir a possibilidade de eles virem a acontecer ou diminuir a gravidade com que eles possam acontecer. Não é muito comum os doentes interromperem a radioterapia por causa dos efeitos secundários. Eu diria que, salvo raras exceções, normalmente um doente que faça radioterapia é muito raro que interrompa por efeitos secundários da radioterapia. As pessoas vêm normalmente com muitas dúvidas, muita ansiedade daquilo que ouvem dizer e acham que é uma coisa dolorosa e nós explicamos que não vai doer, mais ou menos quanto tempo dura o procedimento, que pode ou não sentir, e explicamos também que caso precise de alguma coisa nós estamos sempre em contacto através das câmaras, através de intercomunicadores. E basicamente é isso que é dito ao doente. Quando tive dúvidas recorri primeiramente à equipa de enfermagem, que estão sempre presentes, bastante disponíveis e portanto dúvidas, e houve alguns, fiquei doente e portanto tive que cancelar tratamentos. A equipa de enfermagem também viu na altura com o médico e portanto esse tipo de acertos ou dúvidas com algumas questões da pele, sempre esclarecida por eles. Quando os tratamentos de radioterapia terminam, existe uma consulta de enfermagem que é feita para a avaliação dos sinais e sintomas que possam ter no presente momento e para clarificar alguns cuidados que terão que ter depois. Pelo menos durante um mês devem manter alguns cuidados, como beber bastante água, manter a aplicação dos cremes que estavam até então a aplicar no local irradiado. Quando os tratamentos terminam, passados 15 dias, nós voltamos a contactar o utente para perceber se as queixas já desapareceram, para entender se surgiram outras ou se existe algum tipo de dúvida, no sentido de ajudar a pessoa a voltar à sua vida normal o mais depressa possível. E depois vamos sempre agendando novos telefonemas, conforme também a disponibilidade do utente e a sua necessidade. Com este aumento da incidência do cancro, eu diria que é uma preocupação nossa estar na linha da frente do combate à doença oncológica. E para estar na linha da frente do combate à doença oncológica, há que estar junto aos doentes, há que estar na proximidade dos doentes. E daí que seja normal
que haja uma aposta na Joaquim Chaves nos recursos humanos e nos meios tecnológicos para que possamos ter a radioterapia atualizada, em topo de gama em qualquer parte ou na maior parte das regiões em que possamos estar no país, mas sempre acompanhado com esta componente humana e sempre na partilha do conhecimento e do saber para a garantia da qualidade. Normalmente estamos sempre bem dispostos e é o que toda a gente realça aqui. As pessoas, apesar de muitas vezes virem com problemas de casa e virem tristes, acabam por chegar aqui, o ambiente é leve, o ambiente não é pesado. Acho que quem chega aqui não sente o peso da doença e então isso acaba por ser melhor. Temos alguns doentes que acabam por vir cá visitar-nos mesmo, vêm cá deixar uma recordação, às vezes passados 3 meses passam cá e vêm dizer um olá, sim, isso sabe sempre bem, ver que as pessoas ainda se lembram de nós.